controle, o negócio vira uma loucura, a gente tava... 1000%, 3000%. a gente tinha a Argentina com esse problema recentemente, aí o valor do dinheiro vai pro saco. Aí quando você pegava lá a década de 80 no Brasil, aquela coisa do preço aumentar nos supermercados de um dia pro outro e tal. No mesmo dia, às vezes de manhã era um preço, à noite era um preço. Coisa assim, cara, por que essa loucura acontece? Queria saber de vocês aí explicar, porque às vezes o cara fica ouvindo as notícias aí, mas nem sabe o que é, né? Cara, basicamente, se você pegar todos os países que passaram por período de hiperinflação, eles têm uma causa, que é descontrole fiscal, que é um descontrole das contas públicas. Então, como que o cara ele equilibra essa arrecadação de impostos e os gastos públicos? Aí se começa a aumentar a dívida de maneira muito alta, muito alta, muito alta, até que, as expectativas de inflação começam a subir, as pessoas começam a sentir no bolso, o câmbio dispara, você importa muitas coisas, as coisas de fora começam a ficar cada vez mais caras, os produtores nacionais começam a falar, putz, eu tenho que subir meu preço também, porque eu tenho vários insumos aqui que são importados, e, cara, o preço tá subindo. Você começa a ter um descontrole que começa a se retroalimentar e é muito difícil você sair dessa situação. Uma das saídas é a própria inflação. Ela ajuda o governo a tentar dar uma segurada na sua dívida e vira um ciclo meio vicioso, cara. É um negócio muito ruim e muito difícil de você sair. Normalmente, quando que um país consegue sair dessa situação? Quando ele tem um choque de credibilidade. Então, o que os países precisam fazer? Precisam pegar dinheiro emprestado com um órgão internacional, o FMI. Então, o Brasil fez isso algumas vezes lá atrás, pegou dinheiro emprestado com o FMI para pagar em suaves prestações ao longo dos próximos anos, mas a gente só conseguiu resolver esse assunto de hiperinflação, os caras ficaram remarcando, quando a gente controlou ou começou a organizar as contas públicas. No mestrado que eu tô fazendo, eu tive algumas aulas com ex-ministros da Fazenda dessa época, e o cara falou... Ele falou, era muito ruim. A gente não sabia quanto entrava nos cofres públicos e quanto que a gente gastava. E claramente a gente estava gastando muito mais do que a gente arrecadava. Por quê? Porque, a inflação estava galopante. Só que quanto que a gente precisa segurar? Quanto que a gente precisa economizar? Ninguém nem sabia. Então, para um processo até os países, né, se organizarem desse jeito. Isso aconteceu com todos os países. Para você ter uma hiperinflação, cara, você precisa ter um descontrole fiscal muito relevante. É o que a gente teve, é o que a Argentina teve, é o que os países tiveram. E você acha que como que a gente está atualmente? Qual que é o espelho do Brasil nessa questão de gasto público versus arrecadação? E a gente está próximo de talvez ter uma... Seria possível, né, isso acontecer de novo hoje, na nossa maturidade de economia hoje? Cara, é muito difícil isso acontecer. Eu acho que, assim, um período hiperinflacionário é muito difícil a gente passar. Um descontrole fiscal que a gente teve, né, nas décadas anteriores é muito difícil de a gente apresentar, porque, de novo, era difícil até para o próprio governo entender quanto que ele arrecadava e quanto que ele gastava. O nível de tecnologia que você tem hoje, o nível de... Os caras são medievais, né? Os caras... cara, sem brincadeira. Mas, cara, pensa antigamente, irmão. Antigamente era papel. Tá ligado? Era, tipo assim, pegando muito atrás lá, era, tipo assim, alguém tinha que fazer essa conta na mão, anotar numa planilha na mão e ficar conversando entre a galera pra saber quanto tem dinheiro. Não. Devia ser muito difícil mesmo saber quanto tem. Sabe por que ainda era mais difícil? Porque pensa, se o preço das coisas ele subia da manhã à tarde, imagina quanto que o dinheiro do governo, até o cara trazer, por exemplo, depositou no caixa eletrônico, ou para pagar a guia do imposto, até chegar no governo. Quanto que ele perdeu de poder de compra? Bicho, era uma loucura absurda boa para os agentes de mercado. A expectativa de inflação e os juros começa a cair. Então, ele começa a fazer o trabalho dele para redução da dívida e o juro também começa a ser cada vez mais baixo. E aí a gente tem pelo menos um vislumbre de solucionar esse problema. Não existe, né, um vislumbre de solução desse problema se o governo não faz a parte dele e quer ficar criticando o trabalho do Banco Central. Fato. Isso nunca aconteceu, né? Nenhum governo resolveu esse problema falando assim, o trabalho do banco, o Banco Central com o juro muito alto. A Banco Central reduz o juro e o problema foi resolvido. Na Dilma a gente resolveu? Não, pioramos o negócio. Né? Então não vai ser agora que isso vai ser resolvido. Qual que é o ponto? O ponto é que as pessoas sabem. Ninguém é bobo. Né? Todo mundo sabe. Então, você ficar jogando a culpa no Banco Central, a meu ponto de vista, é uma estratégia política, pô. Todo mundo sabe, cara. Ninguém acredita que, realmente, se o Banco Central reduziu o juro na marra, os nossos problemas estão solucionados. Cara, a gente fez isso, tentou fazer pouco tempo atrás, muito errado. Alguém acredita nisso? Não, é que vamos jogar o ônus político
de de uma situação que a gente tá aqui, ela é desconfortável. Pô, Ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Joga pro outro. Joga pro outro. Ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Dito isso, o público que tá em casa, ele não pode ficar jogando a culpa no outro. Apavorado. Tipo assim, é culpa do governo, tá tudo caro, culpa do governo. Não. Você tem Pô, isso é uma coisa que a gente vai ver pra caramba agora, porque a gente tá chegando no período de eleições, né? Mas vocês não são assim porque se vocês você estão é diferente. você é diferente, você tá tentando aprender, você já deve estar investindo seu dinheiro. Quem investe dinheiro... Você não é burro, né? Quem investe o dinheiro tá tentando salvar o seu poder de compra ali. E até puxando, porque vocês estão com a camiseta bonita. Bonita, exato. GPCA 11. O que é esse produto, que esse ETF Perfeito. vai fazer para ajudar o brasileiro a salvar o poder de compra dela? Perfeito. Boa, cara, acho que né, a gente nem acabou, a gente acabou vindo uniformizado aqui, a gente trouxe o André para falar mais, porque esse é o primeiro ETF 100% Grupo Primo, né? A gestão desse ETF é feita pela Grão, né, pelo André e pelo time, e é um ETF que é um fundo de investimento que segue um índice pré-determinado, né, que a gente chama que é um fundo de investimento passivo, digamos assim, mas que é muito eficiente. Aí, André, se quiser falar um pouquinho até mais do GPCA, né? Como é que a gente chegou nesse produto, nesse índice, enfim, e né, o que ele faz, né? O que ele faz, o que ele investe, né? Acho pra gente começar, né? Bacana, eu acho que, assim, tem tudo a ver com o assunto, primeiramente, tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando aqui, né? Dado que a gente tá falando de um cenário de inflação, como é que as pessoas vão se proteger no cenário de inflação, de mais... dos preços aumentando e do ponto de vista do investidor também, né? Como você blindar a sua carteira contra a inflação, como você compõe aí os seus produtos de investimento de modo que você fique protegido contra a inflação esse cenário de incertezas aí de juros mais altos que parece que vai permanecer por mais tempo, incerteza fiscal muito grande, como o Gui comentou, eleições à frente, cenário geopolítico tá difícil também para todo mundo. Então, assim, a gente pensou, poxa, primeiro assim, qual veículo utilizar, né? Acho que, porque a ideia do ETF aqui, né? O grupo tá com essa cabeça e muito do que a gente vem acompanhando também do cenário de investimentos no Brasil, os ETFs hoje já representam aí acima de 100 bilhões de patrimônio na indústria de fundos. E vem crescendo muito rápido, né? O patrimônio total dos ETFs dobrou aí nos últimos 2 anos e vem crescendo muito rápido, principalmente na frente de ETFs de renda fixa, né? Que é a classe aí de ETFs que mais vem crescendo aí em 2026. E por quê? Exatamente por isso. A gente tem aí os juros altos, né? O CDI tá alto, a Selic. E comparando essa filosofia... Era fundo de previdência. Isso, um fundo de investimento de previdência, então, voltado para o longo prazo. E é o mais barato do mercado. 0,59% de taxa ao ano. E a gente vem ganhando prêmio ano a ano de uns melhores fundos que tem. 2023, melhor fundo de previdência da plataforma multimercado da XP. 2024, gestora Revelação, fundo Previdência Revelação, pelo Outliers, é uma premiação que é da Infomoney, mas é independente, tem um comitê independente e tudo mais, uma metodologia divulgada previamente. No ano passado, a gente ganhou o 3º melhor fundo de previdência multimercado do Brasil também. Então, desde que a gente nasceu, cara, a gente veio ganhando o prêmio. Então, a gente tá fazendo um trabalho legal. Você ganhou YouTuber Revelação lá também? Porra, ganhei, cara. Ganhei influenciador, minha fotinha, né, cara? Pô, bem lembrado, cara. Isso daí a gente também tem que colocar lá o troféu. Tem que colocar lá na porta, quando o pessoal entra na Grão. E a gente também tem um outro ETF, né, que também é super barato, né, cara? Barato também, que é o GPUS, né, e esse é em parceria com a Investo, que é uma parceira nossa também. A Investo é uma gestora só de ETF, e a gente busca replicar o índice S&P, né, de principal índice da Bolsa Americana. Legal, e aí agora a gente lançou o GPCA, que é o produto mais barato frente a todos os outros indexados em inflação. Já tá rolando. Já tá rolando. Se o cara abrir agora o home broker dele, né, que é onde ele compra ação, fundo imobiliário tá lá na XP, no BTG. Qualquer plataforma que opera o home broker, ações, você consegue acessar o GPCA 11. Qualquer lugar. Coloca lá GPCA 11, comprar, né? Então, das 11 até as 16h45, né, André? Vai ter, um spread, né, que é a diferença
diferença entre a compra e a venda de 3 centavos, então você vai conseguir comprar por um valor justo, vender por um valor justo se você quiser, não precisa ficar muito preocupado com relação a isso, né? A gente tem um cara que é chamado Market Maker, né, formador de mercado, que a gente contrata justamente para ele fazer, para sempre ter oferta de compra e venda no valor justo, para quando os nossos clientes quiserem comprar, vendendo o produto lá. Quando quiserem vender, tiver uma compra, ele conseguir resgatar o produto dele. Sim. Então ele consegue ter essa tranquilidade também de que quando ele quiser comprar, vai ter oferta a preço justo, quando ele quiser vender, vai ter oferta a preço justo. E a gente vem com um produto, cara, acessível, barato demais, 0,10% ao ano, é uma taxa muito baixa, e pô, que qualquer um consegue comprar de um índice muito competitivo. Cara, só pra um nível pra galera entender aqui, se eu pegasse R$100 e investisse na poupança, vou até piorar, R$100 na conta corrente, R$100 na poupança, R$100 numa caixinha do Nubank e R$100 nesse ETF. Quanto que seria em um ano? Tem que ter os não, é na que cabeça. Assim, você tem que... Quando você faz isso, a gente faz uma projeção. Sim, não, é projeção mesmo, projeção. Assim, ó, o que eu posso te dizer? Posso te dizer que, historicamente, né, esse nosso ETF, ele nasceu agora, mas como é que a gente faz para fazer esses estudos? A gente pega o índice, vê como ele teria se comportado se ele já existisse 10 anos atrás. Tá. Então, se você investisse nesse produto, né, e carregasse ele por 3 anos, isso desde 2016, se ele existisse desde 2016, comprou esse cara, comparando com o CDI, por exemplo, caixinha do Nubank, tá? 80% das vezes ele ia vencer a caixinha do Nubank ou um Tesouro Selic. Tá? Qual que é a outra grande vantagem dele? Com risco muito baixo. Ele tem um risco bem equilibrado. Né? Então, bem baixo. Então, momentos de estresse, ele cai menos do que os concorrentes, a taxa é mais baixa, ele tem o que a gente chama de consistência contra o CDI e a Selic, muito alta. Sim. Quanto mais tempo você carrega ele, maior a chance de você superar o CDI, tá? Em janela de mês, às vezes de ano, às vezes o CDI pode ficar na frente, né? Porque é o produto que ele tem um pouquinho de risco. Ele tem um componente que é o IPCA antes, porque eu não tenho 3 anos de caixa, eu não tô numa empresa que já dá muito resultado. Dá pra ficar 3 anos somando prejuízo até isso dar dinheiro. Exatamente. Aí você fala, não, Gui, mas tem outras instituições financeiras que têm muito resultado e também investem em ETFs. É verdade. Só que qual que é o ponto? A gente viu isso acontecer em vários momentos no mercado. Então você tem... Antes, quem que oferecia investimento? Eram os grandes bancos. Os grandes bancos. Oferecia lá, o gerente tinha meta, oferecer título de capitalização, um monte de produto. Quem nunca, né? Quem nunca pegou um lá e fala, vou pegar esse negócio. O gerente lá de terninho, gravata vermelha, invictus no braço e querendo pra Cancún no final do mês, né? Gravata vermelha, corre, hein? Corre. Fundo de previdência, só vestir Tesouro Selic, pagando 4% ao ano de taxa de administração, um horror. Aí vieram, as plataformas independentes. A XP uma falou assim, vamos, né, ir revolucionar esse mercado. Vamos disruptar. Vieram começar a oferecer produtos melhores do que os bancos e tudo mais. Só que ainda tem ali espaço para melhoria. E aí, qual que é essa próxima leva? As consultorias, que são o FII fixo, certo? E os ETFs. O cara falando aqui, eu tô vindo com o melhor produto, o mais barato para você. Então, sim, as instituições financeiras, alguém tá pensando, mas não é só o grupo que dá resultado positivo, tem várias instituições financeiras que dão resultado também. Sim, só que elas só vão se movimentar quando elas sentirem dor de que, eita, Prela, eu tô perdendo aqui espaço porque na carteira dos clientes, porque eles estão procurando vários outros ETFs, né? Então são pouquíssimas as instituições financeiras, na verdade uma só, que começou a investir no mercado de ETF antes. As outras só vão querer colocar o pé na piscina dos ETFs quando ela olhar para os seus clientes e falar, velho, a gente está perdendo muito cliente ou muito espaço aqui nos nossos fundos de investimento porque a galera está migrando tudo para ETF, que é mais eficiente e mais barato. Putz, a gente vai ter que estimular isso também. E o grupo nasce com essa premissa. A gente não tem produto ruim, não tem fundo com taxa de administração alta, não fica empurrando produto porque a gente quer ganhar em comissão. A gente quer oferecer para o cliente o mais barato e o mais acessível, o mais eficiente. Total. Perfeito, é o que a gente tá fazendo. Até porque a gente, o nosso negócio também é educação financeira. Então, exato. Esse cara que já é o nosso cliente, ele já tem uma consciência
maior, né? Vai ser um cara que procura, já acompanha Total. a gente. Ele não vai ser um burrão lá que pega lá qualquer coisa. Porque a gente tem um discurso que fala assim, cara, se provavelmente você tá pagando 2% de taxa de administração, você tá sendo meio que roubado Você não pela sabe, instituição. né? Isso é errado. Então a gente não vai poder oferecer uma taxa dessa porque a gente fala publicamente que é uma taxa ruim, entendeu? Exato. Então a gente tá aqui na missão realmente de educar o brasileiro e já que a gente ensina, a gente tem que vender produto bom, né? Senão não faz Exato. sentido. É isso, É cara. isso. Então, pô, acho que esse é o primeiro, né? Ele já começou super bem, já tá tendo uma aderência muito legal e a gente falou pouquíssimo dele ainda, pouquíssimo, né? Acho que a gente vai começar a falar um pouco mais dele agora, quando a gente fez ontem o toque do sino na bolsa, inaugurando de fato as negociações aí no mercado secundário e já tem uma adesão muito legal dos clientes e das pessoas que buscam ETFs baratos e você chega lá na sua aposentadoria com esse valor. Pô, eu preciso poupar quanto então? 2.500 por mês. Consegue? Consegue. Opa, já ajustou uma rota. Sim. O consultor, quando ele faz essa conta, ele já, tipo assim, ele transforma o destino de uma pessoa em uma única conversa, pô. A pessoa ia ficar poupando e investindo R$2.000 por mês, ia passar 20 anos fazendo isso, ia chegar lá na aposentadoria e ia falar, cara, esse dinheiro não é suficiente para eu viver com o padrão de vida que eu queria. O consultor já vem e resolve isso. Sim. E aí o segundo ponto, depois dele mapear tudo isso, que o cara, né, os objetivos financeiros, de viagem, de carro, de casa que o cara quer, ele vai e monta esse plano financeiro. Você vai precisar poupar e investir tanto por mês, com base no seu perfil de risco aqui, ó, você respondeu uma pesquisa, essa é a sua carteira recomendada e você vai poupar e investir nesses produtos. Por que esses produtos? Porque são baratos, eficientes e alinhados com o seu perfil de investidor. Sim. Antes o cara vinha daqui para cá, em produto ruim, completamente desalinhado. Por isso que, inclusive, cara, a gente vê, sim, né, na minha opinião, a gente vê cada vez mais gestoras perdendo patrimônio. Por quê? Porque, poxa, quando você investe em uma série de produtos, né, que são relativamente caros e tudo mais, e não tem consistência, antigamente era relativamente mais fácil de você continuar captando dinheiro, Sim, com o nome e tudo mais. Hoje é bem mais difícil, cara. É verdade. Você tem um custo muito alto, tem produto muito bom, muito barato. Tem mais informação. Então, acho que esse é um outro ponto. O mundo está passando por uma transformação. Os ETFs, né? Acho que são a ponta final disso, que é onde o dinheiro vai desaguar de maneira correta, e a gente está só no começo. Esse é o nosso primeiro produto, né? E de uma série a gente não vai ter 20, 30 ETFs, não é a nossa ideia. A nossa ideia é lançar poucos produtos, mas bons produtos extremamente baratos, como a galera já tá vendo, e eficientes. Então, como é que a gente enxerga os ETFs da Grão daqui a 5, 10 anos? Bilhões e bilhões. Por quê? Gui, porque você quer ganhar muito dinheiro? Não, pô. Por quê? Porque os caras estão falando que vai ganhar dinheiro daqui 5 anos. Caralho. Exato. Tem que segurar. Amor, não viaja, não. Alguém vai ter que ligar pra esposa dele. Eu vou ligar pra Dani. Vou ligar pra Dani, a esposa do Lucão, que quer viajar pra Grécia. Eu vou falar, que Grécia? Osasco. Daqui 5 anos a gente começa a ganhar alguma coisa. 5 anos você consegue fazer essa viagem aí. Mas acho que é isso. O ETF vai ser a ponta final, entendeu? Então o dinheiro vai vir aqui. Essa é a visão que o grupo tem. Sim. Essa é a visão que a gente tem. Por isso que a gente faz um produto baratíssimo. A gente consegue e a gente acredita. Isso é legal. Lá atrás a gente lançou a Previdência porque a gente viu que tinha muitos bilhões em previdências horrorosas e a gente quis ajudar o brasileiro e a gente agora tá com essa visão. Quanto que tem lá na Previdência? Quanto que tem lá? A gente tá com 2 bilhões total de gestão na Grão. A gente tem 2 bilhões e 200 legal, agora, né? Pra caramba. É bastante coisa. Sim. E a gente tá acelerando o ritmo de captação. Você pode falar como é que tá o mês a mês lá? Cara, a gente captou quanto esse ano? 120 milhões aproximadamente. Que legal. Então, bom, esse ano... Não, mais, pô. Bem mais. Tô viajando aqui, uns 160 milhões nesse ano aproximadamente. Boa. Mas a gente tá indo bem, cara. Por quê? Porque a gente tá oferecendo um produto bom. E a galera tá se dando conta disso. Deixa eu perguntar, tem uma LP, alguma coisa pra galera que quer entender um pouco mais sobre o GPCA 11 pra gente colocar aqui no link na descrição? Você deve ter vídeo também sobre isso, deve ter vídeo com o primo. Não, mas será que tem um vídeo nessa LP aí? Pode ser. Vamos colocar aqui se não tiver, alguém agora vai ter que arrumar. Ó, tem uma página aqui pra você entender um pouco mais sobre isso. Com vídeo. Se você quiser investir no GPA 11, vai GPCA. no seu banco. Desculpa, GPCA 11. Pô. Vai lá no seu banco, vai na sua corretora,
vai em qualquer lugar onde você já investe, fala com o seu consultor. Se você falar com o seu assessor, ele não quiser investir nesse negócio, aí troca para um consultor. Então fala com o seu consultor. Vem pra Portfel, troca aí o cara. Esse é um ponto, assim, se você falar com o seu assessor, com o seu consultor, e ele falar o seguinte, esse não é um bom produto, assim, eu não vou dizer que o cara, ele é mal intencionado nem nada, mas é por quê? Porque o indexado à inflação de curto prazo, cara, e eu falo isso desde que eu comecei na Speech, que virou Finclass 6, 7 anos atrás, né? Desde que os caras te acharam lá. Desde